Saudações a todos os jovens, tanto cristãos e não cristãos, mas esse assunto é um assunto, geral. Qual assunto nós vamos falar hoje? Eu estou falando sobre a série Jovem Cristão, tá? Adolescência e juventude. Mas qual assunto que nós vamos falar hoje? Já falamos de vários assuntos relacionados à juventude. Falamos da adolescência e juventude. Falamos da espiritualidade. Falamos do relacionamento nos vídeos anteriores. Falamos sobre estudos, o jovem cristão e os estudos. E neste quinto ponto, vamos falar sobre o jovem cristão e a carreira, que é o trabalho, a profissão. Tá? Quero deixar aqui como base da nossa conversa Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, que diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra e nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Porque o escritor a Eclesiastes, que escreveu Eclesiastes, ele chegou nesse ponto, desta leitura, deste conselho. Na verdade, isso aqui é um conselho, é um Eclesiastes de Salomão. Então, no capítulo 9 de Eclesiastes, fala, o contexto diz: as mesmas coisas sucedem aos justos e injustos. Então, gozemos os bens que Deus nos dá. Certo? Então, o capítulo 9 de Eclesiastes, ele faz uma reflexão, tá? Uma análise ou uma exposição do cotidiano das pessoas. A nossa vida é um processo. Por isso que é natural quando o jovem, principalmente a parte masculina, logo cedo, alguns, não são todos, se inclinam a procurar uma atividade para fazer, a fim desta atividade obter determinado valor em lucro, para poder comprar aquilo que ele deseja. Quando ele é muito novo, eu falo baseado nas minhas experiências como garoto, a gente quer comprar doces, balas, a gente não quer comprar roupa, não quer comprar tênis. Naquele tempo não queria comprar nada dessas coisas. Hoje mudou um pouco esses gostos, porque tem os smartphones, tem as redes sociais, que tomam o tempo dos jovens. Mas o conselho que está dando aqui, que é para nós fazermos essas coisas, procurarmos estas coisas enquanto temos tempo, porque o tempo passa. Então, o jovem, quando ele vai atingindo tanto o rapaz quanto a moça, atingindo entre 12 e 15 anos, eles já querem ter algum tipo de renda. Alguns pais, por terem uma condição financeira melhor, até pagam aos seus filhos aquela famosa mesada, que é um valor estipulado que eles dão aos seus filhos mensalmente, certo? Tem família que tem condição e tem família que não tem condição. Só que é um risco também aquele pai ou mãe pagar a mesada aos seus filhos e não dar a ele uma atividade para fazer. E isso não é trabalho infantil ou trabalho forçado. Por exemplo,
As coisas começam dentro de casa, como arrumar o quarto, por exemplo. Isso começa cedo, quando ele começa a entender as coisas. Talvez ele não tenha condições de arrumar todo o quarto, mas fazer pequenas atividades dentro de casa, como arrumar o quarto, manter o quarto organizado, evitar deixar as coisas jogadas pelo chão, isso faz com que tanto esse jovem, tanto da parte masculina quanto feminina, assuma responsabilidade, quanto ao realizar as coisas, responsabilidade com o ambiente, quanto ao zelo, quanto à ordem. Isso tudo vai implicar na vida desse jovem. Boas maneiras que esse adolescente aprende dentro de casa faz com que vai refletir na vida dele, na carreira dele. O assunto é carreira. Agora, sempre vem aquele ponto de interrogação: qual carreira eu irei procurar? Que tipo de trabalho eu irei fazer? Qual é a profissão que eu irei exercer? Serei engenheiro, professor, serei um técnico, qual tipo de profissão eu terei? Serei um advogado, um jurista, um ministro? Serei um político? Serei marceneiro, carpinteiro, tecnólogo, enfermeiro ou enfermeira, doutor ou doutora, médico ou médica, advogado ou advogada. Então, eu estou citando profissões que são visíveis no nosso mercado de trabalho, mas tem as profissões que são invisíveis, que é aquela dentro do chão de fábrica: operador de máquina, ajudante de pátio, ajudante geral. Não é verdade? Existem vários tipos de funções e profissões, tá? Pela lei brasileira, todo salário base da nação, principalmente na questão se tratando do nosso país, que é o Brasil, o salário base é o salário mínimo, tá? Então, se você trabalha para alguém, você deve ganhar entre o salário mínimo, dependendo da empresa, um pouco mais. Se você é um jovem, é um adolescente e está em dúvida de conseguir conquistar ou alcançar a sua carreira para ter o seu sustento, pagar as suas contas, sempre vem essa interrogação: o que eu vou ser? Então, como você não tem uma profissão definida ainda, você é bem jovem, hoje tem muitas ofertas que no meu tempo não tinha. No meu tempo não tinha essa facilidade. Vamos voltar no tempo, quando eu tinha 12 anos de idade. Sabe onde eu trabalhei? Eu trabalhei num curral, ajudando a tirar leite. Vamos adiantar um pouco. Quando eu tinha 15 anos, eu trabalhava numa empresa de mineração, tirando sacos de 50 quilos da boca da ensacadeira. Era o que a gente tinha para fazer naquela época. Vamos adiantar mais um pouco. Quando eu completei meus 17, 18 anos, eu trabalhei em um supermercado. Minha função era manter o estoque do supermercado limpo, organizado e servir as gôndolas quando elas estivessem esvaziadas para os clientes. Então, eu trabalhei em vários tipos de serviços antes de chegar à minha profissão. Então, é muito comum na vida dos jovens e adolescentes esse ponto de interrogação: qual profissão eu irei exercer? Eu sempre gostei de aconselhar os jovens, principalmente no tempo que eu fui diretor de jovens. Eu sempre procurei aconselhar os jovens que eles devem procurar atividades secundárias. O que são atividades secundárias? São aquelas atividades feitas por auxiliares. Por não ter a profissão, então deve-se entrar em serviço de atividades secundárias como auxiliar de escritório,
auxiliar administrativo, não é verdade? Auxiliar de elétrica, auxiliar de mecânico, auxiliar. Então, a maior parte dos serviços que existem numa cidade estão inclinadas às pessoas que estão ali para ajudar, que leva a função de ajudante, auxiliar, assistente, não é verdade? Ou serviços gerais, dependendo da empresa. Então, enquanto você não consegue alcançar a sua carreira, ou você ainda não definiu sua carreira, comece trabalhando em atividades secundárias. Não é vergonhoso você ser um ajudante de um outro profissional, né? Eu fui ajudante de um profissional, de um outro profissional, antes de eu ter a minha profissão. E aqui em casa, na minha casa, eu passei essa receita para os meus filhos. É verdade? Falei, olha, quando vocês querem uma profissão de nível superior? Eu quero, pai. Mas antes disso, trabalhe em serviços secundários. Todos os três trabalharam em serviço secundário. Cada um seguiu um tipo de linha de pensamento quanto à profissão. Um se formou em direito, outra se formou em engenharia de produção e outro se formou em técnica. Não é verdade? Então, tem trabalho para quem quer trabalhar, tem trabalho. Conseguir o primeiro emprego é difícil, não é fácil. Mas você precisa ser enxergado. E você só vai ser enxergado, você que é jovem, está ocioso, quer trabalhar. Eu estou falando aqui um assunto mais preliminar, não estou detalhando aqui o assunto, porque o tempo não dá. Então eu quero te dar de maneiras simples informações que poderão te ajudar para que você possa ter o teu primeiro emprego. Você que é jovem, você que é adolescente. Tanto moça quanto rapaz. Uma das coisas que você precisa fazer é estar ativo. As pessoas nos dão trabalho quando elas nos veem fazendo alguma coisa. Os simples atos de você pegar o teu lixo, tá, da tua casa e levar na lixeira da rua, já vai configurar, ou pode passar ali um gerente de uma empresa na rua no momento, pode passar um CEO de uma empresa no momento, pode passar um encarregado de uma empresa, um gerente administrativo, né, que talvez esteja precisando de uma pessoa para trabalhar e não sabe a quem falar. Você já tem a seu favor a vantagem que você é um jovem cristão. Muitas empresas, ao contratarem, perguntam se você tem religião e qual religião que você professa. Então, em algumas atividades, em algumas empresas, eles preferem contratar o cristão. Nada contra os outros, não. Porque alguns, entre fim de semana, alguns entre tempos de festividade, como essas festas que duram muitos dias, e há pessoas que desaparecem do trabalho, arrumam a justificativa e desaparece do trabalho. O jovem cristão não, ele será mais fiel ao seu trabalho. Então, muitas empresas procuram trabalhadores com perfil cristão. Então, você deve explorar essa vantagem, tá? Por quê? Para poder você ingressar mais cedo no mercado de trabalho. Então, voltando ao fato de simplesmente você levar o lixo para colocar na lixeira, ou ir na padaria comprar um pão, ou ir fazer um favor para o teu pai ou para a tua mãe. Esse simples movimento que você faz na sua rua pode despertar em alguém o interesse por você. Eu vejo sempre aquela moça fazendo aquela atividade ali, não é verdade? Lavando a frente da casa, a calçada, não é verdade? Guardando lixo. Eu vejo sempre aquele garoto indo na padaria buscar o pão. Vai perceber que você é uma pessoa que tem aptidão. Se você está só dentro de casa, consumindo ali os produtos das redes sociais, horas e horas a fio,
e você não está sendo visto, dificilmente você vai ser ingresso no mercado de trabalho, vai ter dificuldade. E quando você conseguir a oportunidade em algum lugar, né, você vai ter dificuldade de desenvolver certas atividades, porque a tua mente vai demorar um pouco para poder se encaixar, porque você não está acostumado a praticar algum tipo de serviço. Praticamente você, né, acorda tarde, tem tudo pronto, né, dorme tarde, e isso faz com que você seja improdutivo. Mas eu não estou dizendo que todos os jovens adolescentes são isso, mas essa parte de dormir, acordar tarde, dormir tarde, está restritamente aos adolescentes e jovens. Não são todos, é uma parcela, né? Mas há aquele entre os jovens que cedo consegue ingressar no mercado de trabalho. Então, existem pontos que você precisa usar como estratégia, porque desde cedo nós precisamos negociar com o tempo, porque o tempo a cada segundo ele vai passando. E quando ele passa e nós deixamos de executar uma atividade que era para poder ser feita dentro daquele tempo, nós perdemos tempo. Eu sempre digo que nós não devemos perder tempo com coisas que nos farão perder tempo, né? Então temos que ter um momento de recreação, de lazer, de você ter um entretenimento. Sim, isso faz bem para a mente. Você ter alguma coisa para poder dar uma distraída na tua mente, não direto, não constante. Porque às vezes, para mim, que sou uma pessoa carregada de muitas coisas, que eu tenho bastante compromissos, bastante coisa para atender durante o dia até de noite, para mim é muito difícil eu sentar um pouco e ter uma oportunidade de ver ou ter alguma coisa para me entreter, por causa das minhas responsabilidades. Na verdade, eu não sou mais adolescente. Eu tenho coisas que faço que é para o bem de pessoas, tanto na minha parte de trabalho, na minha profissão, né? E tanto na parte espiritual a qual eu atendo, que é a igreja. Eu estou atendendo tanto crente quanto não crente. Então, nesses atendimentos, eu passo muito tempo ocupado. Eu preciso estar planejando, eu preciso estar preparando aquilo que vou falar, as orientações que eu irei fazer. Então, eu estou ocupado. Eu estou num tempo assim. Então, mas você tem muito mais tempo do que eu. Então, aproveite bem o teu tempo, né? Comece efetuando pequenos serviços. Comece em casa. Poucos gestos de movimento nosso, inclinado ao trabalho, farão com que as pessoas nos vejam. Eu lembro uma vez que eu levei um colega da igreja até, na época da igreja, para ele poder... Levei um colega da igreja para ele poder... uma vaga que tinha na empresa, determinada vaga que tinha na empresa. Só que eles deixaram esse colega meu desde as 7 da manhã até 1 hora da tarde sem atendê-lo, certo? Porque era também um teste psicológico que eles estavam fazendo nele e ele não sabia. Eles disseram: Marcos, eu vou embora porque estou desde 7 horas da manhã aqui e eles não falaram nada comigo. Eu falei: não, aguento um pouco mais. Meia hora depois eles chamaram ele, conversaram com ele, entrevistaram ele e depois me chamaram. Marquinhos, o rapaz que você chamou, nós nunca vimos ele trabalhar, certo? Por isso que eu te falo, muito bom você estar sempre aparecendo, sempre executando uma atividade, começando dentro de casa. Logo você vai ajudar ali a mercearia, o dono de uma mercearia, o dono de uma padaria, de um estabelecimento, de uma oficina. Então, cedo você vai conseguir entrar no mercado de trabalho, mas pela escada. Você vai começar pelo primeiro degrau, até você atingir as suas expectativas. Tá certo? Esta palavra que eu estou falando são conselhos que eu estou te dando. Todos os dias, eu sempre estou auxiliando alguém, né, a poder se ingressar no mercado de trabalho. Às vezes, no início do ano, ajudamos os adolescentes, que hoje está tudo muito fácil. Você tem
os cursos de aprendizado, né? De curso de Senai, por exemplo, que é o menor aprendiz, né? Na minha época não tinha. Então, mesmo tendo, alguns jovens não querem participar ou se integrar no jovem aprendiz, porque consome tempo. Então, para você ter a sua carreira, ingressar na sua carreira profissional e saber qual profissão que você quer fazer, você como jovem, você precisa dar o seu passo. Para você. A Bíblia diz aqui que o homem deve gozar do trabalho das suas mãos. É apenas um conselho que eu estou dando. Não, o tempo é curtinho, não dará tempo da gente falar tudo que precisamos aqui dentro desse espaço de tempo, tá? Estou gravando agora, são 5h59 da manhã. Quando eu terminar a gravação aqui, eu tenho um compromisso. Então, antes, eu passei na idade que você está vivendo agora, com os mesmos anseios, com as mesmas vontades, com pensamentos, querendo fazer alguma coisa, querendo ter alguma coisa para fazer e pensando em qual profissão eu iria exercer na vida. Então eu comecei trabalhando em pequenos serviços. Ganhava um pouquinho, mas eu fui me estabelecendo até chegar na profissão que eu desejo. E quando você chegar na profissão que você deseja, na carreira que você quer, continue sendo sempre proativo, porque sendo assim, você será uma pessoa bem-sucedida na sua carreira profissional, será uma pessoa sempre procurada pelas empresas, tá bom? Um grande abraço, sucesso para vocês e vamos seguindo. Você que chegou agora, é novo, se inscreva no nosso canal. Nosso canal é um canal de suporte, de ajuda, é um canal em que nós queremos servir as pessoas com alguma informação da parte de Deus, né? Ou de outra parte, para podermos ajudar as pessoas a chegar onde precisam. Deus abençoe a tua vida, se inscrevam, curtam, comente e compartilhem.